doutor Evaldo Pioli, que então falará para a gente um pouquinho sobre a lista tríplice. Fique à vontade, professor. Bom dia a todos. Queria agradecer aí o Peterson, a fala da Francis, da Eliane, né? O secretário Gilberto pela iniciativa e o pessoal da Secretaria da Educação de Vinhedo pela iniciativa de promover esse debate, né, sobre gestão democrática no momento em que o país vive um retrocesso das instituições democráticas, né? Um país que hoje vive períodos de quebra de direitos constituídos, e aquilo que nós conquistamos lá na Constituição de 88, hoje, aqueles direitos sociais fundamentais hoje, direito à saúde, à educação de qualidade, previdência, os direitos do trabalho, eles estão sendo colocados sob risco. E isso irá afetar, com certeza, a maioria da população, os trabalhadores. Então, e há também, discutir democracia nesse contexto é importante, porque há também um grande descrédito de toda a população referente à política, aos partidos, às instituições. E eu vejo que talvez, né, a discussão sobre a democracia na escola, e eu entendo e eu concordo com muitos autores e colegas, enfim, que militam na defesa da gestão democrática da escola, que a escola é um lugar de aprendizado também, da participação, da cidadania, do aprendizado político, do aprendizado do diálogo, né? E então talvez aí a escola, a democratização da escola talvez seja aí um lugar para a gente reaprender, ou começar de novo, né? Para quem sabe aí no futuro, né, próximo, a gente consiga fazer nascer algo novo, porque está difícil, né? Depois de quarta-feira, convenhamos, né, minha gente? Quarta-feira, que show de horrores, não é verdade? Bom, eu quero também aqui mais levantar questões, né? Eu lembrei daquele cantor brega Falcão, né, que ele fala assim: não houver dúvida que eu leve a fé, onde houver fé que eu leve a dúvida, né? Então eu vou aqui questionar, assim, trazer aqui um olhar sobre essas diferentes formas de indicação de diretor, e eu quero começar pelo modelo da universidade, já que eu fui convidado aqui a falar do modelo da lista tríplice. Eu só vou primeiramente apontar e dizer que, olha, lista tríplice da universidade não é um bom exemplo de gestão democrática ou de eleição democrática, porque basta você conversar com servidores, discentes e boa parte dos professores, você vai ver que o modelo da universidade nem sempre responde ao interesse da maioria, ou da vontade de todos. Tanto que, nessa última eleição para o reitor, o professor Marcelo Nobel, nós tivemos aí um índice de abstenção mais elevado de todas as consultas populares. Primeiro porque há todo esse cenário de descrédito com tudo, com a participação, com a eleição. As pessoas não estão motivadas. Há um descrédito, lamentavelmente. E segundo, porque o próprio modelo, ele é um modelo, vou dizer assim, que pouco estimula a participação. Porque vejam vocês, por exemplo, essa consulta é feita por segmentos: o segmento docente, os servidores e os discentes. E cada segmento tem um peso diferenciado nessa votação. Por exemplo, os professores têm peso 3, os docentes. Os servidores e os discentes, peso 1.
Então, quer dizer, não adianta você ter 40 mil estudantes e a vontade desses 40 mil estudantes, somado aí, vamos dizer, aos quase 20 mil servidores da Unicamp, que você não vai ter aí a vontade dessa maioria, vamos dizer assim, preservada na eleição, porque o voto é por segmento e o peso é... Então, a abstenção foi, por exemplo, entre os estudantes, a abstenção nessa última eleição foi de 92%. E você vai conversar com os estudantes do DCE, os alunos, a militância do DCE, os estudantes, os alunos nossos da graduação. Aliás, eu quero dizer que aqui tem muitos alunos nossos, ex-alunos lá da Faculdade de Educação, alguns que estão no programa de mestrado e doutorado, lá nosso, então tá, bom dia para vocês aí, viu? E entre os servidores foi de quase 33% de abstenção. Então é um problema. O problema é essa lista tríplice. E nem sempre aquele que vence pode ser o indicado, porque essa indicação é feita, no final das contas, pelo governador. Então não é uma eleição direta. Então, se o Geraldo Alckmin decidir que vai ser o segundo da lista, vai ser. Normalmente se obedece a lista tríplice, a sequência, porque após a eleição, essa lista tríplice, esses 3 mais votados, são encaminhados para o Conselho Universitário, o Consul homologa esse resultado e, em seguida, essa lista é encaminhada para o governador, que pode ou não dizer, olha, é esse ou aquele. Então, às vezes, o sujeito lá que teve 200 votos pode ser indicado, como eu vou falar para vocês, nem na ditadura se usou tanto, nem Paulo Maluf usou tanto, como fez o Serra. Ele pegou lá na eleição do professor Rodas, que era, acho que, o terceiro da lista, ele indicou o terceiro, contra a vontade da comunidade, porque estava na lista tríplice, né? E aí, essa relação, como que a gente observa na universidade? Essa relação da indicação do governador cria um laço, relações de compromisso e de certa compromisso político com o executivo, né? O que nem sempre o reitor que ganha, então ele tem aquela autonomia, aquela liberdade política, porque meio que ele fica devedor dessa indicação. Então, para nós, é um modelo que não pode não ser muito adequado também para se pensar e aplicar nessas escolas. E na universidade, a gestão democrática, ela é muito ainda a gente pode falar que existe uma certa gestão democrática, porque existem os colegiados, de certa forma, né? Então, as congregações, as diversas comissões, o conselho universitário, que são instâncias que recentemente deu uma lição de democracia para todos nós, aprovando as cotas na Unicamp, cotas raciais, né? Que foi um momento importante onde havia ali uma vontade e foi construído no debate. Então, quer dizer, a importância da gestão, mais do que você ter eleições diretas ou concursos, sei lá, é você ter colegiados fortes na escola, participação, né? Então, eu diria que não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo, a princípio, por causa disso, que é o que a gente vê. Você vê aí o caso da USP, então, enfim. Voltando puxando a brasa para a nossa sardinha, para discutir um pouco, fazer essa discussão sobre a nomeação do diretor,
Aqui os exemplos estão aqui, são 3 modelos distintos, né? O primeiro deles é a nomeação, a indicação pelo executivo, o segundo, digamos, é o concurso, e o terceiro é a eleição. Né? O que nós observamos de um modo geral, né? Das teses, participando das bancas, as pesquisas sobre gestão e etc, etc. Primeiro, que há um processo histórico, né? Que pela democratização da escola, remonta aí os anos 80, o período da redemocratização, as lutas pela democratização da escola, né? Da defesa de uma escola de qualidade, de democracia na escola, em substituição a um modelo rígido, ditatorial, que se fazia presente naquele contexto da ditadura militar. E aí, várias experiências a partir dali foram sendo implantadas, né? Depois que a Constituição de 88, se fez aí, essas experiências continuaram, mas basicamente são 3, essa da nomeação, do concurso e da eleição. Bom, desses 3, eu acho que o mais antidemocrático é o da nomeação. Eu faço críticas à nomeação, porque basicamente o que a gente observa, ela ocorre mais em municípios pequenos, de pequeno porte, e o critério é o político partidário, então, onde o chefe do executivo determina, escolhe esse diretor da escola e remonta aí essas estruturas históricas presentes na nossa sociedade, de patriarcalismo, clientelismo político, de dívida pessoal e etc. E há casos em que, às vezes, esse gestor escolhido para essas escolas nem era professor da rede. Ele é nomeado, isso é uma coisa que é o pior cenário possível. Então, a pessoa tem uma formação de pedagogia, é amiga do prefeito, do secretário da educação, o cara nomeia lá o sujeito que às vezes não conhece nem a rede de ensino, ou às vezes é de outra cidade até. Então, esse critério, muitas vezes, mais um critério que vigora, geralmente, o argumento que se faz desse modelo é o do critério baseado na afinidade ao programa político partidário. O executivo entende que é prerrogativa dele, nossa, 5 minutos para falar tanta coisa. Eu vou quebrar um pouquinho as regras. Então, geralmente é isso, é o argumento de que fui eleito, então tenho direito de escolher quem vai gerir as escolas, enfim, o pior. E tem dados que mostram, por exemplo, que 1 em cada 4, nós temos mais ou menos hoje no país 57 mil diretores de escola. Desses 57 mil diretores de escola, mais ou menos aí 22%, algo em torno de 12 mil, sou de matemática, depois me ajuda, algo em torno de 12 mil são eleitos pelo critério político. Já foi maior. Ali nós tínhamos um quadro ali pós Constituição de 88, algo em torno de 70%. Isso vem diminuindo. Mas também ele cresceu bastante, esse critério, com os processos de municipalização do ensino, que foi muito forte nos anos 90. Mas hoje, uma série de questionamentos por parte da Justiça, Ministério Público, etc., esse critério vem sendo modificado, essa forma de contratação, por pressão do próprio Judiciário, etc., vem mudando. Então é isso. Mas é aquilo, né? Se o prefeito acha que ele foi legitimamente eleito, não precisa temer a democracia, né? Vamos discutir isso daí. Outra coisa é o concurso. O concurso foi uma luta que de todos nós, na Constituição de 88.
né? A ideia de que se ter concurso público, antes não tinha nem concurso público para professor nos sistemas municipais. Foi a Constituição de 88 que colocou a ideia do concurso. Então tem lá o artigo 37, parágrafo 2, fala que uma das modalidades de contratação é o concurso. A segunda modalidade é a nomeação por tempo determinado por cargo comissionado. Aí é o parágrafo 5º da mesma lei. Então, na verdade, quando você faz eleição para diretor, você não está nomeando ele para o concurso, você está só nomeando por um mandato determinado. Ele não é concursado no cargo, é uma função, né? Então pode ser nomeado por um tempo determinado. Então, mas o que questiona essa coisa de que a eleição vai colocar o diretor lá, enfim, vai ser uma forma de concurso. Não é. É uma nomeação, que é depois, e na verdade não existe eleição direta para diretor, existe consulta. Quem faz a nomeação é o prefeito, é o executivo, o secretário da educação. É prerrogativa dele fazer. É bom que fique claro isso. Então, no caso dos professores, o concurso é a melhor forma. Agora, no caso de diretor, pelos diferentes argumentos que foram colocados aqui, a eleição pode ser, por algum aspecto, melhor. O concurso sobre, por exemplo, o critério da nomeação, ele é infinitamente melhor, ele é mais isonômico, né? E a forma colocada pelo Peterson de carreira, de ascensão na carreira, quer dizer, para ser diretor tem que ser professor da rede, ascensão de carreira, me parece que é melhor, né? Mas, assim, é o que eu digo, nem sempre, se o concurso exalta, você releva o aspecto técnico da profissão, você exige uma formação, um tempo de serviço, certo domínio de certos conteúdos, ele é bom por um lado, porque ele vai cobrar certos conhecimentos que aquela rede precisa. Mas em muitos casos também eu tenho observado os concursos têm sido, vai sair agora o concurso para diretor de escola. Eu não vi quantas do Estado. O Estado, tradicionalmente, o Estado de São Paulo, adota o modelo de concurso. Por quê? Se privilegia aqui o aspecto técnico da profissão. E o que se quer é pessoas que... E aí, um problema que aconteceu em São Paulo é que antes era um concurso de carreira, de acesso, tanto para diretor quanto para supervisor. De 95 para cá, dado a esse modelo de gestão que vem sendo implantado de caráter mais gerencial, São Paulo vem fazendo os concursos nos quais podem participar qualquer pessoa que não sejam da rede, que não tem experiência no setor público, mas que podem vir também do setor privado. Então ele criou esse formato justamente para tornar mais palatável esse modelo gerencial de escola que está posto aí, modelo por metas, exames, já vou acabar. O modelo de metas, exames, enfim, esses modelos gerenciais que estão sendo postos aí, que é um modelo que tende a prevalecer aí com essas medidas novas, aí Base Nacional Comum. Depois, se me perguntarem, eu respondo. E o último modelo é a eleição. A eleição, então, faz com que o diretor, tal como colocou a Eliane aqui, busque esse apoio na comunidade, essa inserção, esse diálogo maior com a comunidade, busque sua legitimidade na comunidade, se reporte mais à comunidade, porque muitas vezes o concursado ele pode assumir o cargo como um cargo burocrático. E essas articulações políticas
no âmbito da comunidade, pode ficar meio de escanteio. Então, o diretor concursado, muitas vezes, pode se reportar tanto ao executivo, assim como o né? O executivo, assim como se nomear mais a estrutura, a hierarquia, ao sistema, do que propriamente a comunidade. Então, quer dizer, não é a eleição que determina se vai ter ou se teremos ou não uma gestão democrática nas escolas. É essa capacidade de articulação, que pode acontecer com o diretor concursado, tal como o exemplo dado pela Francis. Agora, evidentemente que se você vai fazer um modelo de eleição para diretor, esse modelo, o pior modelo é a lista tríplice, porque aí, se o professor foi escolhido pela comunidade, o executivo pode não querer obedecer essa vontade geral aí, eleger, por exemplo, o sujeito lá que teve 2 votos. E é bom que seja um professor da rede, com tempo de casa, que seja efetivo naquela escola, que não venha de outra escola, que seja dali. Então, os modelos exitosos de eleição são esses. Faz com que esse diretor busque se articular mais com a comunidade, buscar esse envolvimento. Outra coisa que seria interessante, e é interessante pensar, do ponto de vista da carreira, é o da incorporação dessa gratificação. Ao tempo que ele ficou ocupando o cargo de gestão, pela quantidade de anos, ele incorpora percentuais dessa gratificação na sua carreira, como forma de estímulo. Então, a eleição, ela tem vantagens e desvantagens sobre o concurso, né? Mas se for optar pela lista tríplice, eu recomendo a minha recomendação é que vocês façam aqui um modelo de concurso de acesso. Sou muito mais o concurso do que o modelo da lista tríplice. Tá certo? Então, eu acho que é importante a gente colocar isso. Agora, gestão democrática, como eu disse, para finalizar, última parte da minha falinha aqui, né? A eleição, então, como eu disse, não expressa se uma escola está organizada democraticamente ou não. A organização democrática da escola depende da vontade do executivo local, de quem está de plantão na Secretaria da Educação. Existe um professor que eu gosto muito, um professor chamado João Barroso, sociólogo português, que estuda a educação, ele fala assim, ele tem um texto que está aí no Cielo, vocês podem consultar, ele fala, reforço a autonomia das escolas, onde ele retrata as pesquisas dele como que essa vontade da gestão democrática não nasce só, ela não é só instituinte ali, porque a escola está organizada democraticamente, ela também necessita que esse executivo dê reforço a essa autonomia da escola, essa possibilidade da escola organizar seu plano pedagógico, que o executivo estimule a criação dos colegiados escolares, o conselho, a APM, esses órgãos de gestão, busque alternativas de apoio ao gestor, não importa se concursado ou eleito, com isso, né? Valorize esses profissionais da educação, porque outro problema da participação primeiro que o pai é trabalhador, qual o tempo que ele tem para ir na escola participar. E aí, muitas vezes, para compor a PM, o diretor fica caçando gente lá para compor a PM, para compor o conselho, tem que fazer reunião, depois correndo atrás de pai para assinar a ata. Gente, a verdade é essa. Não funciona. Então a gente precisa... eu fiz pesquisa com o diretor de escola, eu estou falando porque eu ouvi esses trabalhadores e ouvi bastante. E os professores também, porque o professor sai... Eu vejo minha companheira, minha esposa é professora aqui na região, então ela sai de Valinhos, sai correndo para Vinhedo e depois vai... Você entendeu?
qual é a relação? É preciso valorizar os profissionais para que eles criem vínculos com a escola, tenham um emprego só, não precisa sair correndo da escola. Então, é assim que faz esse plano democrático. Muito obrigado, eu encerro aqui, abro para as perguntas, desculpe me alongar. Muito obrigado, professor.